Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro. O nosso papo de hoje é ambiental. Você sabe que a questão ambiental sempre é algo desafiador para a gente, seja no cumprimento das condicionantes impostas pelos órgãos ambientais ou mesmo em todo o processo de licenciamento ambiental, que é muito burocrático. Para ajudar vocês a agirem e tornar o processo menos burocrático e além de tudo, evitar multas, elencamos para vocês as questões mais graves e as que mais geram multas, que caem na mesa aqui do setor jurídico ambiental do Minas Petro. Quem fez esse ranking pra gente foi a doutora Lígia Macedo. Tudo bem, Lígia? Tudo jóia, Guilherme. Boa tarde para todos, revendedores. Estamos aqui para tentar ajudar e evitar esse tipo de multa. Maravilha. Lígia, vamos começar com o campeão aqui, né? Das autuações na questão ambiental, descumprimento de condicionantes. O cara tira a licença ambiental e acha que tá tudo bem, né? Não é bem assim, né? Tem que cumprir as condicionantes que o órgão estabeleceu, mais ou menos isso. Exatamente, Guilherme. A obtenção da licença é só uma etapa. Depois que a licença foi obtida, tem o cumprimento das condicionantes dessa licença. É o chamado automonitoramento. Então, toda licença, em regra, tem um anexo onde tem condicionantes, que são as obrigações que têm que ser cumpridas para o controle ambiental do posto, né? Então, essas condicionantes elas têm que ser cumpridas pontualmente e protocolizadas junto ao órgão. Inclusive, se você cumprir a condicionante e não protocolizar ou protocolizar intempestivamente, a multa é a mesma de que se não tivesse sido cumprido a tempo nenhuma condicionante. Então, tem que ficar muito de olho nisso. E o problema não é só a multa. O problema é que o descumprimento reiterado de condicionantes pode gerar a revogação da licença, pode gerar o indeferimento da renovação da licença e ou, inclusive, diminuir o prazo de validade da licença, que em regra é de 10 anos. Então, tem que ficar muito de olho. E eu queria chamar a atenção também que, como tem mais de 200 municípios licenciando e cada município tem uma regra, algumas licenças não vêm com as condicionantes, mas isso não desobriga o posto de cumprir. Então, a gente tem uma regrinha que a gente chama de FERA, que tem as condicionantes básicas que pelo menos todo revendedor tem que cumprir, que seria o F de treinamento de funcionários, que deve ser feito e renovado a cada 2 anos. Legal. O E é o teste de tanqueidade, que depende do modelo de tanque. A gente está aqui para esclarecer a frequência. O R são os resíduos, que têm que ser recolhidos por empresas licenciadas e gerados os MTRs e as DMRs. E o A é a análise de água da caixa separadora. Então, gente, é cumprir as condicionantes em dia. E se não tiver anexo com condicionantes, cumprir pelo menos esse FERA aí que eu falei pra você. Lígia, maravilhoso. Pra você que é fera e é fera na gestão ambiental do seu posto, tá? Lígia, vamos repetir? F de treinamentos funcionários. Perfeito. E de estanqueidade, teste de estanqueidade. O R de resíduos e o A de análise dos efluentes da caixa separadora. Na sua experiência aqui, você já tem muitos anos de Minas Petro, tem alguma condicionante que traz mais problema, assim, que você vê que o vendedor às vezes tem mais dificuldade, às vezes por desconhecimento técnico, às vezes por ficou relapso ali na questão ambiental, tem alguma que costuma dar mais problema? Olha, Guilherme, é até uma coisa que eu vou trazer mais pra frente aqui na nossa conversa. A análise dos efluentes da saída da caixa separadora dá muito problema. Porque, além de ser tem algumas licenças que têm frequência bimestral, são frequências muito baixas, né? Quem não tem anexo, inclusive, fazer de pelo menos a cada 6 meses, tá? Mas o que é o problema dessa análise de efluentes da caixa separadora? É que muitas vezes tem algum resultado que dá desconforme. E isso aí já pode gerar uma multa. Então, tem que deixar a caixa separadora limpinha para não ficar dando esse tipo de problema que vai gerar uma outra multa que vai ser por causa da dano ambiental, que é o nosso próximo tópico aí. Legal. Bom, temos a medalha de ouro no ritmo das Olimpíadas aqui, medalha de ouro, descumprimento de condicionantes. Medalha de prata, número 2 aqui que a Lígia estabeleceu pra gente, causar poluição ambiental. Lígia, explica melhor pra gente, que é o exemplo da caixa separadora, mais ou menos isso, né? Sim. Olha, essa infração, ela tem cunho gravíssimo. Descumprir condicionante é cunho grave, mas também pode ser problemático porque é uma multa por condicionante. Mas causar poluição ambiental é uma multa gravíssima, então é uma multa alta. E o fiscal, ao fazer uma fiscalização de rotina no posto, ele tem uma grande margem de liberdade para entender que o posto se está degradando.
Então, se tiver, por exemplo, trinca no piso, tiver uma mancha de óleo no piso, se a canaleta estiver obstruída, qualquer coisa, uma mancha de óleo, pode ser motivo para o fiscal aplicar a multa e falar, olha, estou vendo aqui que está com cara de dano ambiental isso aqui. Então, ele aplica essa multa de cunho gravíssimo. E, principalmente, o que mais gera esse tipo de multa é a caixa separadora. O fiscal olha para a caixa separadora, se ela está suja, se ela está com aspecto um pouco defeituoso, ele fala, olha, não está tratando o efluente direito, então já estou dando uma multa. E, como eu já falei anteriormente, se você fizer a análise do efluente da caixa separadora, que é uma condicionante que sempre existe, e der desconformidade, o fiscal não precisa nem fazer vistoria. Ele já aplica a multa. Então, a caixa separadora, o posto como um todo, né, e a caixa separadora especialmente, tem que ter um cuidado muito grande, de fazer manutenção periódica, de recolher os resíduos dessa caixa separadora, gerando MTR, para não dar resultado desconforme ou uma cara feia. Qualquer coisa pode ser motivo para multa por causar poluição ambiental. Sim, você falou de trinca de piso aqui, não é só exatamente a causar a poluição ambiental em si, mas o risco de causar uma poluição também, é isso? Sim, o risco de causar. O fiscal ele tem liberdade, ele tem uma discricionariedade e tudo que ele fala tem presunção de veracidade. Então, se desconstituir uma impressão do fiscal, é muito difícil, né? Então, a gente não pode dar nenhum tipo de brecha para parecer que tem o risco de estar gerando um dano. Entendi. Fechando o nosso ranking, medalha de bronze, funcionar sem licença ou licença vencida. Um risco muito grande, né, Lígia? Muito grande. Primeiro, porque também é uma multa gravíssima, né? Tem um valor alto levar uma multa por isso. E segundo, porque se estiver funcionando com a licença vencida ou sem licença, pode ter uma interdição sumária, sem nem direito de defesa de acordo com o órgão ambiental. Então, já pode chegar lá e interditar. Então, gente, como a maioria dos postos já tem licença, já é um ponto vencido, né, na nossa luta, a gente tem que ficar de olho na renovação. Em regra, se a renovação foi iniciada, ou seja, obtido o FOB, no caso do Estado, ou lei em caso de BH, se o licenciamento, a renovação foi iniciada 120 dias antes do vencimento da licença, essa licença ela fica automaticamente prorrogada até a deliberação do órgão sobre a concessão ou não dessa licença. Então, vocês ficam respaldados durante o trâmite, se iniciar 120 dias antes. Mas isso também não é... O documento que inicia todo esse processo, qual que é? É o FOB, no caso do Estado. Perfeito. Ou lei, no caso de BH, e tem as variações aí dos municípios, né? Então, iniciou a renovação 120 dias antes, você tem o respaldo até o julgamento. Porém, contudo, contanto, o ideal é começar a renovação do licenciamento pelo menos 6 meses antes. Por quê? Alguns órgãos entendem que só quando a documentação do FOB ou da OLEI estiver apresentada que o processo se inicia. Então, você pode ter obtido o FOB ou a OLEI 120 dias antes, mas tem aquele prazo, que eles têm até um prazo longo para formalizar os documentos, apresentar a documentação listada. Então, o ideal é começar antes, para que os 120 dias de antecedência do vencimento da licença seja já para apresentação dos documentos essenciais. Legal. Então, isso é muito importante. E aí, o revendedor fala, nossa, meu Deus, eu achei que era só renovar antes da licença vencer, comecei 10 dias antes do vencimento da licença, e agora? Existe uma alternativa, que é a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, né, que a gente chama. Ele é como se fosse um contrato, aonde o órgão ambiental ele respalda o funcionamento do posto, ele autoriza o funcionamento do posto com a licença vencida e, em contrapartida, coloca algumas obrigações para o posto que, em geral, não diferem muito daquele automonitoramento que ele já tem que cumprir. Perfeito. Então, perdeu o prazo, a licença vai vencer, pede o TAC, pelo menos formaliza, faz um ofício, pede, protocoliza, porque aí, se acontecer alguma coisa, a gente já tem argumentos para defender. Lígia, ampliação de licença, vi aqui que você colocou na nossa pauta também, impacta no licenciamento. Ampliação de capacidade, desculpe. Sim. Impacta também no licenciamento, né? Tem que fazer. Conte-nos. Então, o que acontece? Até o ano de 2016, quem tinha autorização ambiental de funcionamento ficava dispensado do licenciamento ordinário. Ou seja, ela não precisaria de uma licença prévia, de uma licença de instalação ou de ampliação se ficasse naquele limite de até 90 metros cúbicos de capacidade de armazenamento.
Então, em 2017, veio uma deliberação normativa nova do Copan estadual e falou que não existe mais autorização ambiental de funcionamento. Agora, quem tem a capacidade, que tem um impacto menor, ele tem a licença ambiental simplificada. Então, veja, não é mais uma autorização para funcionamento. É uma licença ambiental. Então, não se dispensa nem para construir a licença prévia de instalação, nem para ampliar. Ainda que você não ultrapasse o limite de 90 mil litros de capacidade de armazenamento, precisa de uma licença de ampliação. Entendi. Se for ampliar. Isso acontece muito. O pessoal fala, não, eu vou colocar aqui mais um tanque, eu tinha 60 mil, vai ficar com 90, não precisa de licença, precisa. Perfeito. Tá? Lígia, vamos ampliar um pouquinho o nosso ranking aqui. Você elencou essas 3, mas imagino que você tem em mente, tem algum outro assunto que você tem visto, que seja esse ano ou ano passado, que teve muito em evidência, caiu na sua mesa, revendedores tomando autuações? Olha, eu vou te falar, para ser muito sincera, tem muitos anos que as autuações variam dentro desse espectro que eu te falei. Entendi. Não tem muita coisa diferente, não. Fica até difícil aqui de eu pensar. Tô pensando nas últimas aqui tudo. Licença, poluição, condicionante. Licença, poluição, condicionante. Fica aí nesse trio, né? Fica. Entendi. Já tem caso, assim, que é muito emblemático, por exemplo, que eu vou te dar um exemplo, que tinha um município que não tinha rede de esgoto, mas ele tinha que ter. Ele tinha um contrato falando que ele tinha que ter rede de esgoto. E os postos estavam lançando os efluentes na rede de esgoto. Eles levaram multa, porque o município não tinha um esgotamento adequado. Então a gente vê que tem muita coisa que acontece que tem um pouco de arbitrariedade. Então a gente tem que ficar de olho. É mais isso, uma coisa que fugir disso. Tem também aqui, acabou de me ocorrer, os resíduos, gente, tem que sair do posto com o MTR, tá? Tem que ser lançado semestralmente a DMR, que é a Declaração de Movimentação de Resíduo. Pessoal que está deixando o resíduo sair sem o MTR, não lançando o DMR, está levando multa, tá? Entendi. Tem também algumas obrigações pontuais que podem gerar isso. Por exemplo, a Declaração de Carga Poluidora, que todo posto acima de 90 mil litros tem que fazer anualmente. Isso gera. Então, tem uma coisa ou outra que não é tão recorrente, mas acontece por vários motivos. Entendi. Mas esses aí realmente são muito expressivos. Lígia, tenho conversado muito com o Bernardo Souto, que é seu colega no departamento ambiental, é sócio aqui nosso do Minas Petro, e a gente tem falado muito sobre a importância do revendedor acompanhar de perto a consultoria ambiental. Sim. Muitos empresários contratam a consultoria ambiental e deixam a coisa livre, e aí depois que a bomba estoura, cai aqui no Minas Petro pra gente já tentar defender, o que pode ser até tarde demais. Sim. Queria que você deixasse uma dica com relação à contratação dessas consultorias. É importante que o revendedor entenda um pouco do assunto e também fique de olho na empresa, né? Mas é isso? Sim. A primeira coisa que eu orientaria é não contratar a consultoria e deixar ela livre para voar, entendeu? Porque por mais responsável que seja esse consultor, por mais que ele seja um profissional capacitado, pede uma atualização semestral, né, das condicionantes, olha a sua licença, senta com ele, conversa, fala, tá tudo cumprido, né? Se tiver dificuldade de cumprir alguma condicionante, tem que ser pedido prazo, não pode deixar vencer. Então, essa não é pressão, né? Mas esse contato próximo com o consultor é muito importante. E outra dica que eu queria deixar é que muita gente leva auto de infração, né, aplicação de multa, aplicação de pena, e entrega para o consultor ambiental fazer a defesa, tá? Por melhor que o consultor ambiental seja e tenha muito conhecimento técnico, o embasamento jurídico ele é muito importante. Aqui no Minas Petro, a gente, além do conhecimento técnico que a gente tem pela experiência, até pela formação, o Bernardo é engenheiro, eu sou mestre em sustentabilidade, então a gente tem também essa parte técnica e o viés jurídico é muito importante, até preparatório para um futuro problema que pode acontecer, porque, inclusive, todo auto de infração ambiental, ele é obrigatoriamente encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público pode entrar com um processo criminal, se o promotor for linha dura, sem nem pedir esclarecimento, né? Ou então a gente tem casos aqui, quando tem o dano ambiental, né, presumido pelo fiscal, ou provado, né? O Ministério Público aplica uma multa altíssima. Ele faz um cálculo da perda de qualidade ambiental que essa conduta do posto causou. Então, não é chegar o auto de infração, entrega para o consultor, ele pode conseguir, mas a gente vê alguma coisa jurídica ali que tem que ser falado, que tem que ser esclarecido,
para já preparar se tiver um problema no futuro, que a gente reza para que não haja, mas se houver, para a gente já ter os argumentos, já mostrar que a gente já alegou perante o órgão ambiental. Tá? Maravilha, Lígia, recado dado, recado anotado. Obrigado Então, tá pela bom. presença, Obrigada viu? você, Considerações Guilherme. finais aí. Espero que você venha mais vezes. Só o Bernardo que vem. Eu prefiro você, inclusive. Eu sou tímida. Mas, gente, então eu espero ter esclarecido aí. Espero que com isso a gente tome muito cuidado, fique com a atenção redobrada para evitar multa, para evitar problema. E se acontecer, a gente está aqui para ajudar, para fazer defesa gratuita para os associados, tá? Então a gente, inclusive para esclarecer, né? Olha, eu tô certinho, eu tô cumprindo tudo, tá faltando alguma coisa, levou uma multa que a gente espera que não aconteça, a gente tá aqui para defender, para entrar em contato com o seu consultor, para ter o viés jurídico e técnico aqui. Beleza, fechando mais um Minas Petrocast, este de número 52, assunto ambiental é coisa séria, viu? Entre em contato com o Minas Petro se tiver com dúvida. O Minas Petro faz uma análise também um pouco do trabalho da consultoria ambiental, ver se tá tudo certinho. Usa o Minas Petro, rapaz, a gente sabe fazer aqui direitinho, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.